Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Mais uma vez uma grande alegria estar aqui com vocês. E o pastor Eduardo me disse que estaria viajando e não poderia estar comigo hoje, aqui também. Ele me chamou para dar uma aula inaugural de uma matéria da escola bíblica e para dar um módulo do curso teológico por módulos, e eu não pude aceitar por causa da agenda. E essa deu certo, ele não está, né? Eu tenho um ciúme santo, mas santo, que o pastor Diego vem, sabe? E o pastor Eduardo estava aqui, fez uma carninha para ele depois do culto. Viu, irmão Miguel, pastor Miguel? E aí, eu falei, Diego, eu trouxe você lá do Ceará, fui lá na Inglaterra te buscar e você vai lá roubar a minha picanha, né? Com o pastor Eduardo. Mas ele me deve, depois a gente vai descontar isso aí, viu? É uma disputa interna ali, mas o Diego já perdeu, tá, irmãos? Porque a gente está aqui primeiro nesse negócio. É uma grande honra estar aqui com os irmãos mais uma vez e tem uma longa e maravilhosa história com vocês. Eu estava com a irmã Silvia Bacon ali no anexo, orando antes do culto e me lembrando de tantas coisas que a gente já viveu ali juntos também. E tantos rostos novos, tanta gente que Deus tem trazido para essa igreja. É uma grande, grande alegria. Isabela, infelizmente, não pôde vir com o Daniel e o Pedro. O Daniel já está calçando 42, já passou da Isabela, já está chegando em mim, vai passar de mim, com certeza. E o Pedro tem 5 anos, mas dá 10 vezes mais trabalho que o Daniel. Está lá com toda a energia em Anápolis e eles não puderam vir comigo hoje, mas eu trouxe um casal de missionários. Queria pedir para o missionário Anselmo e a missionária Adriana ficarem de pé. Olhem para lá, para todo mundo ver vocês. Eles são missionários que vieram para trabalhar com a gente no seminário. Eles acompanham a turma do primeiro ano do discípulo. Eles estão à frente do retiro de adolescentes e de uma série de outras iniciativas e trabalhos ali no seminário. Obrigado pela presença de vocês. E trouxe um seminarista, o Wendel, fica de pé, Wendel, olha para trás. O Wendel a gente trouxe lá de uma comunidade ribeirinha do Pará, Comunidade dos Anjos, e é aluno do nosso primeiro ano e companheiro de viagem. Eu falei para ele, se eu passar mal, você vai pregar, Wendel. Então, eu dei o tema para ele durante a viagem, para ele já ir pensando, mas graças a Deus deu tudo certo, né? E também o missionário Anselmo me ajuda na viagem de volta hoje, porque eu não estou podendo dirigir à noite, então ele também me dá uma mão aí com isso na estrada. Quero começar, antes de pregar sobre o tema da conferência missionária, falar um pouquinho do seminário, e eu quero começar com um vídeo que a gente trouxe para vocês. Eu acho que vocês vão reconhecer o apresentador do vídeo. Você conhece o CTCEB? Sou Pedro, sou aluno aqui do seminário e gostaria de apresentá-lo a vocês. Vamos nessa? Esse ano, o CTCEB completa 85 anos de história. Esse tempo não foi um tempo fácil, mas graças ao Senhor, passaram por aqui mais de 700 alunos, dos quais muitos trabalham hoje no Brasil e no mundo. Nesses 85 anos, nós podemos ser pastoreados e liderados por homens piedosos e fiéis. Um dos critérios dessa liderança é o cuidado pastoral, que envolve o nosso ser. O cuidado pastoral se evidencia também dentro de sala de aula. Isso porque nós temos professores capacitados que nos ensinam teologia pastoral, teologia bíblica, teologia sistemática, as línguas originais, tudo isso para buscar a glória de Deus e conhecê-lo a partir do nosso conhecimento e do nosso intelecto. É nesse ambiente que nós temos o privilégio de conviver com pessoas de diferentes localidades: Moçambique, Brasília, São Paulo, Pará e outras regiões. O CTCEB é tanto um condomínio como local de eventos, com ampla área verde e um espaço de convivência. Acima de tudo, o seminário é uma escola de profetas. Nossa biblioteca, nosso ambiente de estudos,
conta com cerca de 7.000 títulos catalogados. Nosso sistema de residência é de grande suporte para um estudo de qualidade. O CTCEB nos convida ao serviço, ao fazer. Diariamente somos chamados a servir uns aos outros, seja por meio dos tarefões, cultos e pequenos grupos aqui no campo, ou seja nas igrejas locais com nossos estágios nos fins de semana e de semestre. Eu sou o Thiago Gomes Leite, sou o 18º reitor aqui do CTCEB, cheguei aqui em 2019. Mas eu fui aluno aqui no final dos anos 90, os meus pais foram alunos aqui nos anos 70. Então o CTCEB faz parte da minha história, da história da minha família. E esse é um lugar de crescer, de aprender, não só com conhecimento acadêmico, teológico, mas com conhecimento prático. Eu fiz estágios em igrejas, em tribo indígena, em povos ribeirinhos, fiz estágio em outros países e culturas, fiz estágios nas nossas igrejas aqui no Brasil e eu cresci muito nesse tempo. Os alunos crescem muito, porque eles podem trabalhar nas igrejas, eles podem exercer o seu ministério desde o primeiro ano de seminário. Então o CTCEB está aqui à disposição para abençoar a sua vida, a sua vocação, a sua igreja. E estamos trabalhando muito zelo e responsabilidade para que o futuro, não só da nossa denominação, mas da Igreja de Cristo, seja garantido com bons líderes, pastores, missionários, gente que vai servir o Senhor com alegria. CTCEB, capacitando ser, saber e fazer. Reconheceram aí o apresentador do vídeo, né? Das pratas da casa, um dos nossos jovens aqui da igreja e é aluno do seminário. Ele, a Natália e agora o Timóteo também faz parte do CTCEB lá com a gente. O seminário, então, os irmãos podem ir passando, tem esses cursos todos para formar missionários, pastores, obreiros, líderes, desde 1938. Então, tem 85 anos o nosso seminário. É um dos poucos seminários com sistema de residência no Brasil ainda. É uma resistência, um movimento de resistência para que a gente continue formando os nossos líderes de forma integral também, né? Não só com as novas modalidades de formação que a gente tem hoje no mundo. Mas o seminário tem vários cursos, e eu vou falando rapidamente sobre eles aqui. O seminário pode voltar lá no segundo, ele tem o curso de bacharelado em teologia, que é o nosso curso mais extenso, de 4 anos. Foi o curso que eu fiz, o curso que o pastor Eduardo fez. Quando eu estava no meu último ano, o pastor Eduardo chegou com a Aline, um casal de namorados, ainda não estavam casados, e ali eles também fizeram o CTCEB. E depois nós temos o curso pastor André e o pastor Ivan também estudaram lá no seminário. O discípulo, que é um curso muito interessante para os jovens também, porque é um curso de 1 ano, que você pode fazer antes da faculdade, no meio da faculdade ou depois da faculdade. E isso vai fortalecer a sua visão e cosmovisão cristã, a sua defesa da fé, a sua resistência às narrativas seculares que estão dentro da universidade, dentro da nossa cultura. Então, é um curso de mergulho profundo nas Escrituras, preparando a gente para viver de forma propositiva e missionária nesse mundo, né? Temos o curso CTM, que, inclusive, aqui na igreja nós temos um polo, né? O curso de formação teológica por módulos. Pode colocar. Nós temos o próximo, que é o nosso programa de mestrado, e, nesse momento, o nosso foco maior é em teologia bíblica. Nós já tivemos 2 módulos no primeiro semestre, com Joel Teodoro e com Marcelo Berti, Teologia Joanina e Cristologia no Novo Testamento. E a gente vai ter, pode colocar o próximo aí, a gente vai ter o Daniel Piva, lecionando leitura histórica do Antigo Testamento, e o Tiago Abdala, a literatura profética do Antigo Testamento. Você pode fazer mestrado com a gente lá, se você é formado em teologia ou formado em outro curso superior e passou num teste bíblico que é feito para ingressar no curso. Nós temos a dupla graduação, que é um curso novo, a sua modalidade de 2 anos para cá, em parceria com a universidade, a Unievangélica, uma universidade ali ao lado do seminário, que tem mais de 10.000 alunos, que tem cursos em todas as áreas. Nós estabelecemos a dupla graduação e nós temos alunas que fazem licenciatura em educação cristã com a gente pela manhã, e à noite elas estão cursando um curso pela universidade, com desconto, às vezes, de até 100% na bolsa que a gente está conseguindo para eles. Então, também é uma oportunidade
preciosa que a gente tem ali no seminário. E o Teologia Pura e Simples, que é um curso pronto, totalmente online, que você compra na plataforma de Hotmart, e você assiste às aulas na hora que você quiser, quando você quiser. Então, são os cursos do seminário. Eu quero falar sobre o retiro de adolescentes, que vai acontecer agora no meio do ano. Quem tem de 11 a 18 anos pode participar como alguém que está vivendo a realidade do retiro ali com a gente. É uma alternativa que nós estamos fazendo esse ano para tentar, de alguma forma, substituir a ausência do projeto Férias para Jesus, que muitos aqui já participaram, já se envolveram, para a gente alcançar o coração dos nossos adolescentes, dos nossos jovens mais novos, nesse tempo de investimento na vida deles. Então, o pastor Gleiston e o pastor Marquinhos serão preletores com a gente, eu estarei lá, o pastor Klaus também. A data é de 13 a 16 de julho, de 11 a 18 anos, na hora da ministração da palavra, a gente vai separar em 2 faixas etárias, de 11 a 14, de 15 a 18. E antes disso, se você tem mais de 18 anos e quer ser um equipante, quer trabalhar no retiro, quer passar por um treinamento de como fazer acampamento, de como fazer um retiro, a gente vai ter um treinamento dos dias 8 a 11 de julho, precedendo aí o retiro de adolescentes. Então, eu convido os irmãos a mobilizarem os seus filhos para estarem conosco lá, e vai ser um tempo muito, muito especial de investimento na vida deles. O tema é a Guerra dos Espetáculos, e a gente vai trabalhar um pouco do que o livro, que tem esse nome, nos desafia ali, mostrando o desafio que os jovens e adolescentes têm nesse mundo, com tantas propostas espetaculares diante deles, de como eles podem ter sobriedade e firmeza para estarem firmados no Senhor. Então, precioso, irmãos, coisa boa para você investir nos seus filhos aí. Ok? Obrigado. É uma alegria poder também agora compartilhar um pouquinho da palavra de Deus sobre um tema que está no meu coração, e eu tenho certeza que no coração dos irmãos e dessa igreja, sobre missões, sobre o nosso desafio missionário. E eu escolhi 2 textos introdutórios para a gente começar essa reflexão. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, e depois nós vamos ler Mateus capítulo 28. Se você puder, fique de pé, nós vamos ler juntos esse texto da palavra do Senhor. Gênesis capítulo 1, 26 a 28. Diz assim: E disse Deus: façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Esse é o primeiro texto, é o primeiro id que a gente tem na Bíblia. Vamos para o id de Jesus em Mateus 28. Abra a sua Bíblia lá. Em Mateus capítulo 28, um texto que os irmãos conhecem bem. Eu tenho certeza, a ordem de Jesus a seus discípulos ali no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, dos versos 18 a 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos, até a consumação do século. Vamos orar? Senhor, nós abrimos a Bíblia com as mãos, lemos e a interpretamos com a nossa mente, mas só o Teu Espírito pode abrir o nosso coração.
Só Ele pode aplicar essa palavra de forma poderosa em nós e através de nós. Pedimos ao Senhor que nessa conferência missionária, que nesse culto de missões, a Tua palavra fale poderosamente aos nossos corações. Prega enquanto eu prego, Senhor. Fala enquanto eu falo, com o Teu poder maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, muito interessante e importante o tema que foi escolhido para essas reflexões missionárias de ontem para hoje aqui. Enviar e cuidar, um objetivo a se alcançar. Porque o próprio tema me obriga a entrar nos detalhes da paixão missionária e como essa paixão ela vai se transformar em ação prática da igreja. O tema me chama a pensar sobre como a igreja faz missões, ou como deve fazer. E o começo, eu trouxe alguns dados aqui que eu quero compartilhar com os irmãos. A gente tem a bênção de fazer parte dessa missão. Tem o mover de Deus agindo no mundo. E eu trouxe um vídeo pequeno que mostra como é maravilhoso nós sermos agentes do Evangelho no mundo. E eu me lembrei, quando sempre me lembro desse privilégio de levar a palavra de Deus, um dos momentos marcantes que eu vivi, eu estava com o pastor Gessé Bispo, o pastor Eduardo, aqui da igreja, no Malawi. E nós estávamos chegando numa das vilas mais carentes do mundo, um dos lugares mais difíceis de viver do planeta. E olha como nós, missionários, fomos recebidos naquele povoado. As imagens não estão saindo, né? Que não foi possível sair as imagens das crianças. Chegou a mostrar no começo, não chegou aí? Os irmãos não viram. Se os irmãos quiserem, podem abrir o arquivo diretamente, talvez isso conheça. Eu quero que os irmãos vejam, não só ouçam essas crianças, mas se der certo, se não der, não tem problema, a gente passa para frente, mas se der certo, vocês vejam as crianças. Não só ouçam o que elas estão cantando, mas vejam. Vamos ver se vai dar certo. Olha aí. O formato talvez não está coincidindo, né? Tudo bem, voltem para lá. Deixem só aquela imagem congelada ali, que já mostra um pouquinho do movimento. Nós chegamos ali, nós levávamos alguns grãos também de alimento para aquele povo. E essas crianças, no vídeo, a gente tem a filmagem, a gente estava filmando elas chegando e cantando, desde lá de trás, cantando. Irmãos, elas viviam num lugar muito difícil. Ali eu fui apresentado ao espetinho de rato, né? 7 ratos no espeto. Pediram para eu comer, mas eu disse que não, sem ketchup eu não conseguia, né? Não conseguia, não tinha ketchup. Foi a minha desculpa, mas não era culinária, não era gastronomia do Malawi, era fome mesmo. Não era uma escolha, sabe, diferente para apresentar uma cultura local, era necessidade, fome. E a gente leva a Bíblia, mas leva também comida para eles. E a festa que eles faziam, a duração dos cultos, 3h30, eles dançando e pulando e cantando, algo incrível, porque naquele mesmo ano eu tinha passado um tempo nos Estados Unidos e visitado algumas igrejas americanas com aquele coral lindo que a gente conhece. E lá no Malawi eu vi a raiz daquilo ao vivo e a cores, porque ali no meio de uma vila inóspita, num lugar muito precário, quando eles começavam a cantar nos seus cultos, havia divisão de vozes, havia contralto tenor, primeiro, segundo tenor, uma coisa fantástica, a beleza do que eles faziam. Então, a missão tem esse mover de Deus, alcançando gente do mundo inteiro com o Evangelho. Nós levamos Bíblias para eles. Nós distribuímos esperança, a mensagem de redenção desse Jesus que cantamos no louvor. Colocando na próxima tela,
Nós tivemos alguns dados que foram trazidos para a gente na nossa última conferência missionária que me impactaram muito. Eu queria compartilhar com os irmãos essas informações sobre o mover, sobre o reino do rei que está vindo, que já está entre nós. A cada segundo, o número global de cristãos aumenta em cerca de uma pessoa. Essa é a base mundial de dados cristãos, que a gente pode acessar num site, worldchristiandatabase.org, né? Onde você pode acessar essas informações que estão sendo sempre atualizadas. A cada minuto, o número global de cristãos aumenta em cerca de 51 pessoas. A cada hora, o número global de cristãos aumenta em cerca de 3.000 pessoas. Todos os dias, o número global de cristãos aumenta em cerca de 74.000 pessoas. Todos os anos, o número global de cristãos aumenta em cerca de 27 milhões de pessoas. No próximo slide, a gente tem aí o mapa do globo, e cada ponto azul no globo aí representa 50.000 cristãos. E a gente pode ver, então, que o cristianismo não é tão somente mais uma fé ocidental, que, na verdade, o cristianismo está bem forte na parte oriental, ou talvez até mais forte do que hoje na parte ocidental. Próxima tela. O crescimento mais rápido da igreja cristã. Nos últimos 100 anos, de 1910 até 2010, Burkina Faso cresceu 3,6%, Chad 3,4%, Nepal 12,1%, Burundi 11,9%, Ruanda 11,8%, Arábia Saudita 10,6%. Nos últimos 10 anos, os 6 países onde mais o cristianismo cresceu, primeiro lugar, Afeganistão. Você sabia disso? Imaginava isso? 19,1%. Camboja, 7,3%. Burkina Faso, 5,2%. Mongólia, Timor-Leste, Nepal. No Brasil, os estados com maior número de evangélicos. Rondônia, com 33%. Espírito Santo, depois o Acre, Amazonas, Roraima, Rio de Janeiro. Interessante que a nossa DF e o nosso Goiás não aparecem aqui, né? Estados com o menor número de evangélicos: Piauí, Sergipe, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. Tem alguém aqui desses estados na igreja hoje? De um desses estados aqui? Ou do Piauí, do Sergipe, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas? Não. Alguém se levantou? Ali, tem, estou vendo. Piauiense? Muito bem. Está aqui, olha, um campo missionário que a gente tem ali no seu estado. Olha o que Deus está fazendo no Irã. Um país que sempre que a gente ouve o nome, a gente já tem na nossa mente a imagem de terrorismo, de um islamismo muito radical, de muito rigor contra o cristianismo, mas olha o que Deus está fazendo lá. Em 1979, tinha 500 cristãos convertidos do islamismo no Irã. Hoje, tem mais de 100 mil cristãos convertidos do islamismo no Irã. De 2000 a 2010, 19,6% é o crescimento anual de evangélicos nesse país. É o maior crescimento mundial. O país onde mais cresce o número de cristãos por ano, ou nos últimos 10 anos, entre 2000 e 2010, foi o Irã. O Afeganistão, em 2001, tinha 17 cristãos. Em 2010, tinha mais de 10 mil seguidores de Cristo. 16,7% é o número de crescimento, o percentual de crescimento de evangélicos por ano naquele país na década passada. Eu trouxe uma foto aqui, nós recebemos uma visita lá em Anápolis, no seminário, na Unevangélica, de um grupo de sul-coreanos e norte-coreanos que vieram testemunhar e nos desafiar a participarmos da missão para a Coreia do Norte. Vocês sabem que a Coreia do Norte é hoje o país no topo dos países onde há mais perseguição, há mais morte de cristãos. Coreia do Norte. E esse é um dos que estava falando sobre os desafios, porque a Coreia do Sul está se transformando numa base missionária para se pregar o evangelho na Coreia do Norte. E as informações que eles nos traziam, ao mesmo tempo que nos chocavam, sobre o sequestro de meninas e de mulheres que são levadas e são vendidas pelo governo norte-coreano para países como a China e países ao redor, da escravidão sexual, da exploração, da prisão que os norte-coreanos vivem, onde tem lá aquela dinastia
louca à frente do país, e o resto do país é vitimizado por aquela perseguição. E os norte-coreanos estavam testemunhando para a gente. Tinha um ex-soldado da Coreia do Norte que estava acostumado a perseguir os fugitivos, acostumado a matar, a prender os que tentavam fugir do país. Ele se converte, se torna cristão, ele é expulso da sua nação, ele não pode mais entrar na Coreia do Norte, mas um sul-coreano, um brasileiro, alguém de outra nacionalidade pode entrar na Coreia do Norte como turista. E esse ex-soldado do exército norte-coreano estava testemunhando para a gente sobre os milagres que Deus estava fazendo na Coreia do Norte. Existe, sim, uma igreja na Coreia do Norte. E ele falando, olha, eu tenho inveja de vocês, porque eu não posso entrar mais na Coreia do Norte e vocês podem. Então vão. Enviem brasileiros para a Coreia do Sul. Nós temos centros de treinamento para treinar vocês a aprenderem o coreano, para treinarem vocês para aprenderem sobre a cultura daquele país, porque Deus está movendo. Ele está dizendo que, ele dizia que assim como as quedas de dinastias e de ditadores nos últimos anos no Oriente Médio, em países muçulmanos, promoveram uma abertura para o Evangelho, ele disse que Deus vai abrir a Coreia do Norte. Ele falou isso para a gente, preparem-se. Invistam, porque Deus vai abrir a Coreia do Norte, ele disse para nós. Então tem a bênção da missão, tem a euforia da missão. A gente vê esse vídeo que eu trouxe para vocês, eu vou deixar depois aí para os meninos mandarem para o grupo do WhatsApp da igreja, vocês vendo aquilo, você tem vontade de ir também, de participar disso também, de testemunhar alguém recebendo pela primeira vez o alimento do Evangelho. Tem essa alegria que traz paixão, que faz gente se lançar ao campo missionário. Mas tem também o problema da missão. Tem o desafio da missão, tem o preço da missão. E alguns dados também. Status da evangelização no mundo hoje. 30% são grupos não alcançados, ou seja, nunca tiveram acesso ao Evangelho. Estão vendo ali de vermelho. 40% não cristãos evangelizados tiveram acesso ao Evangelho, mas não responderam positivamente. 3 bilhões de seres humanos. 20% são cristãos de todos os contextos e tradições cristãs. Então a gente pode incluir aí todo tipo de religião que se autodenomina cristã. E quantos são os cristãos da grande comissão do ID aqui nesse percentual? 10%. 10%. Cristãos e o mundo não alcançado. Cada pontinho azul são 50 mil cristãos. Cada pontinho vermelho são 50 mil não alcançados. Vejam o mapa ali. Dá para ver cor daí? Dá, né? Eu aqui não estou vendo, mas vocês estão vendo. 10 países com a maior população não alcançada. A Índia tem 344 mil pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Aí tem a China, Paquistão, Indonésia, Irã, Tailândia, Argélia, Marrocos, Bangladesh e Afeganistão, que tem esse número todo de pessoas que nunca ouviram falar. Países com mais grupos não alcançados. São grupos dentro desses países. A Índia é a que lidera. A Índia é que tem mais castas e mais tribos e mais culturas e subculturas locais que não ouviram falar do Evangelho. A China, Paquistão, Bangladesh e Nepal estão entre os países com mais grupos não alcançados. Quais são os 7 segmentos menos alcançados pelo Evangelho no Brasil? Primeiro, 117 etnias sem a presença de nenhum missionário no Brasil ainda. Ribeirinhos, 10 mil comunidades. Está vendo, Edel? Você tem que voltar missionário e trazer mais uns 10 para o seminário. E a gente mandar uns 50 para lá, né? Povo cigano, 700 mil ciganos. Sertanejos, o sertão, o sertão não turístico do Nordeste, tão carente do Evangelho, de estrutura e tudo mais. O povo quilombola, 5 mil comunidades. Os imigrantes, dos 100 países representados na nação, 27 são fechados ao Evangelho. Eu me lembro quando o Meredi, que é um jovem marroquino, veio para o Brasil. Eu não sei se ele veio aqui na igreja de Brasília, mas ele foi lá em Águas Claras, na época a gente estava lá, e o Meredi é filho de um príncipe do Marrocos, e ele foi expulso da família, ele foi desertado, se tornou um imigrante, ele se tornou um refugiado religioso no Brasil,
E ele se casou com uma brasileira, ele era muito jovem ainda quando chegou, e aqui ele está trabalhando numa missão. Ele dizia para a gente que, se nós não podemos entrar nesses países fechados por causa do islamismo, Deus está trazendo o Islã para perto de nós. E, de fato, é impressionante, porque a Isabela trabalhava aqui na Polícia Federal, na diretoria geral, lá, lidando com muitos estrangeiros. E a gente foi para Anápolis em 2019, e ela foi transferida para a delegacia da Polícia Federal de Anápolis. Eu nem sabia que tinha delegacia da Polícia Federal em Anápolis. E o que é impressionante, o número de imigrantes, de estrangeiros, de gente de outros países, refugiados que passam por Anápolis. O Brasil está cheio de refugiados e imigrantes, e eles são um grande campo missionário para nós. Um outro campo, estão vendo aí o número 7? Os surdos, né? Tem um outro termo aí que é usado. Qual é o termo que é usado para os surdos? Tem um outro nome que é dado, não me lembro. Surdo-mudo, né? Existem 9 milhões de surdos e mudos, ou de surdos, que apenas 1% deles se declara crente, se declara cristão. Então, aonde os obreiros cristãos estão servindo? Preste atenção, aonde os missionários que nós enviamos estão servindo. 80% estão nesse mundo cristão, nessa parcela de países do mundo onde se identificam como cristãos. 18% estão no mundo não cristão, já evangelizado. E 2% estão sendo enviados para o mundo não alcançado. 10 maiores povos não engajados, onde não há nenhum missionário entre eles. Na Índia, tem aí os 4 primeiros, Arábia Saudita, Índia de novo, Iraque, e depois termina com a Índia. Nenhum missionário está presente nessas culturas. Onde o dinheiro em missões é gasto? 12% é gasto com o mundo não cristão evangelizado. 1% com o mundo não alcançado. 87% do dinheiro para missões é investido no mundo cristão. É claro que nós podemos ter uma outra classificação além dessas que as agências missionárias fazem. A classificação que eu vejo na Bíblia mais fiel é lugares onde o evangelho é desconhecido, lugares onde o evangelho é proibido e lugares onde o evangelho é distorcido. E esse terceiro é o maior campo que a gente tem. Porque ele não está limitado a fronteiras geográficas, mas está relacionado diretamente à distorção do evangelho. Então, nós precisamos levar o evangelho aonde o evangelho é proibido, aonde o evangelho é desconhecido e aonde o evangelho é distorcido. A gente tem que pregar o evangelho dentro da igreja, pregar o evangelho aqui em Brasília, na nossa capital, no Brasil, que é um país evangélico e cristão, mas tão desevangélico também. A crise missionária existe. Existe o retorno prematuro de missionários. A Aliança Evangélica Mundial fez uma pesquisa e divulgou e publicou um livro chamado Valioso Demais para que se Perca, onde ela fala sobre essa estatística. No mundo, em média, por ano, 5,1% dos missionários voltam do campo, abandonam o campo. A estatística do mundo hoje é que, em média, 5% por ano voltam do campo. No Brasil é mais. No Brasil, é 7%. E aqui no finalzinho do texto está ali, no Brasil, entanto, a taxa de retorno é de 7% ao ano. Qual é a razão que as agências missionárias brasileiras dão para esse retorno tão precoce dos missionários do campo? Primeira razão, sustento financeiro. Segunda razão, questões pessoais, ou imaturidade do obreiro, ou problema de saúde, ou um compromisso inadequado que ele assumiu, ou ausência de chamado, ou algum problema moral que ele enfrenta. E também uma outra informação é que agências enviadoras também podem ser a causa, às vezes, quando falham no apoio, quando se desentendem com o missionário. O Comibam, Congresso Brasileiro de Missões, deu 10 razões por que missionários deixam o campo. Expectativas irreais, que são levantadas quando vão para o campo missionário. Rejeição das pessoas, quando lá se encontram. Motivações incorretas. Isso aqui é muito interessante, deixa eu dar uma pausa nessa razão aqui, porque
Se o missionário vai para um outro país, uma outra cultura, porque está apaixonado pelo outro país e pela outra cultura, ele não vai conseguir ficar no campo missionário. Porque esse encantamento com outra cultura, com outro país, passa na medida em que aquilo vai se tornando a sua própria terra, o seu próprio povo, a sua própria realidade. Esse encantamento vai passar e se ele não estiver comprometido com a missão, ele não fica. Eu já visitei muitos campos missionários na Europa em que a gente bate o olho, por exemplo, o Lucas, que é ex-aluno do CTCEB, hoje é missionário em Innsbruck, uma cidade na fronteira da Áustria com a Itália. Pensa num lugar feio, meus irmãos, aos pés dos Alpes suíços, lugar feio demais. A janela da casa dele, eu tomando um chazinho com ele lá, a esposa dele austríaca, os 3 filhos bem loirinhos, branquinhos, ele um paraense lá de Abaetetuba, e ele na janela vendo os Alpes suíços, me levou para fazer uma corrida ao redor do monte e tal. Domingo de manhã eu preguei na igreja dele, e ele me levou, ele traduziu o sermão para o alemão, porque lá é o alemão austríaco, e no final do culto, de manhã, ele me levou para tomar sorvete em outro lugar, e eu não sabia onde era, e a gente ia andando de carro, de repente a gente está na Itália, tomando sorvete numa cidadezinha na Itália. Falei, mas você está metido demais, né? Que vocação, até eu senti o chamado para vir para cá agora. Mas quando ele começou a contar as lutas e os anos que ele está lá, e o deserto, ele me colocou no GPS assim, Tiago, coloca aí igreja cristã no seu GPS. A gente não achou. A gente não achou porque é um deserto espiritual. É uma solidão, ele falou, é uma solidão espiritual, a gente está sozinho aqui. As igrejas que existem são liberais, são progressistas, são abertas. Dilui o evangelho, nós estamos sozinhos aqui, pastor, nós precisamos de obreiro. Então, se alguém quiser ir para os Alpes, para a Áustria, é só ir para o CTCEB, que pode acontecer, viu? Então, se o encantamento é pela geografia e não pelo evangelho e a missão que ele traz, essa empolgação vai passar. O professor Elias Medeiro, que foi meu professor de missões, ele foi por muitos anos professor no RTS, no Reformer, no seminário de Jackson, no Mississippi, brasileiro, muito evangelista, e numa aula de missões, ele disse que alguns alunos dele lá nos Estados Unidos diziam para ele assim, a gente tem um chamado para o Japão. E o professor Elias falou, que joia, que bom. Depois de um tempo, mais de um ano de curso, eles continuaram dizendo aquilo, e ele falou, tá bom, aqui em Jackson tem muito japonês. Tem muito filho de japonês. Eu sempre distribuo bíblias em inglês e japonês para eles. De trás do restaurante eu bato papo com alguns deles, já evangelizei alguns deles. Vocês conhecem algum japonês? E eles disseram, não, a gente nunca conheceu ninguém. Aí o professor Elias disse assim, vocês querem evangelizar japonês ou querem viajar para o Japão? Entendem o problema? Entendem quando a paixão não está no lugar certo? Vocês querem evangelizar os japoneses ou vocês querem viajar para o Japão? Então, esse é um desafio, quando as motivações não são corretas. Enfermidade ou velhice, falta de apoio emocional e financeiro, mudanças de políticas migratórias e opressão governamental, conflitos com outros missionários, depressão espiritual, crises emocionais, divórcio, viuvez, e, claro, não poderia deixar de incluir aqui a própria soberania de Deus agindo na vida do missionário. Por que eu comecei com Gênesis? Porque é o começo, né? O primeiro id está lá. E o primeiro id explica o segundo. A falha do primeiro Adão nos deixa claro o porquê do segundo. Gênesis 3 nos aponta para Romanos 5, onde Paulo diz que o segundo Adão, que é Cristo, cumpriu nele tudo aquilo que o primeiro não cumpriu. E que foi além, tudo aquilo que nós perdemos em Adão, nós não só tivemos de volta em Jesus, como muito mais. A gente ganha mais em Jesus do que a gente ganharia no primeiro Adão. E o texto de Gênesis 1, 26 a 28, tem a descrição que Moisés está fazendo para o povo de Deus, da sua identidade, da sua origem, da razão de estarem vivos e o porquê estavam ali, qual era o propósito inicial de Deus. Por que que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, como primícia da sua criação, como glória da sua criação, para servir de marco do estabelecimento do reino desse Criador por todo o mundo, alargando as fronteiras do jardim do Éden por toda a terra.
Nós espalhamos, era para a gente espalhar a glória de Deus pelo mundo. Deus nos deu uma missão, mas também nos deu a condição para cumpri-la. Ele disse para Adão e para Eva: multipliquem-se e encham a terra. E sujeitem, cuidem dela, dominem, dirijam. Mas vocês vão ser férteis, vocês vão ter a capacidade de se multiplicar, e vocês são criados à minha imagem e à minha semelhança. Vocês carregam a minha glória. O mundo não habitado vai alcançar e vai ser alcançado pela glória do Criador através de vocês. Deus fez a criação em 6 dias, mas o final do trabalho da criação, que era a expansão da glória de Deus por todo esse mundo criado por Deus, era uma tarefa, e é uma tarefa nossa, uma tarefa do ser humano. É por isso que é o primeiro ide, ele diz: enchei a terra e sujeitai-a. Nos lembra o ide por todo o mundo. Lembrando do contexto, coloca a próxima imagem para mim, o contexto de Gênesis, meus irmãos. Quando Moisés recebe o texto do Pentateuco, isso vai explicar e vai ser muito importante para quem está lidando com questionamentos científicos, questionamentos antropológicos sobre o texto de Gênesis. Entenda por que o texto de Gênesis foi escrito. Ele foi escrito por um pastor, para pastorear o coração do seu povo. O povo de Deus tinha saído do Egito, um lugar sem referência de identidade. Os deuses egípcios eram transmutações e misturas de animais com seres humanos. O rio Nilo era um deus. Eles saíram da escravidão de uma terra e de uma cultura que não tinha identidade, que não tinha referência, que não tinha uma perspectiva de origem, de propósito, de missão e de destino. Eles eram totalmente confusos. E esse povo foi liberto do Egito, mas precisava marchar pelo deserto, cercado pelos povos cananitas, cercado pelos povos assírios, cercado igualmente por culturas politeístas, com vários tipos de distorções de sexualidade, de comportamento, de relacionamento, de fé, de entendimento sobre o mundo. E nesse mundo totalmente perdido da marcha do povo de Deus pelo deserto, Deus revela a sua origem, a origem do povo para eles através do Pentateuco. Então, quando você lê Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Deus está mostrando qual é a identidade do seu povo para o seu povo. Deus está dizendo: veja, foi daqui que vocês vieram. Foi aqui que nasceu o casamento, foi aqui que nasceu a humanidade, foi aqui que nasceu a missão e o propósito da existência de vocês. Deus está usando Moisés para fazer um sermão, para pontuar, enraizar, para centralizar o seu povo no meio de um mundo perdido. E esse contexto é o contexto que a gente vive hoje também. Eu trouxe a foto de uma mulher, Jewel, num programa de televisão americano. Ela foi entrevistada e ela chocou uma médica que estava lá testemunhando a entrevista, porque ela disse que ela nasceu com capacidade de enxergar, mas que ela se automutilou e ela se cegou, porque ela disse que nasceu para ser cega. Ela se identifica como uma deficiente trans. A médica falou: eu não estou entendendo o que você está fazendo, porque eu cuido de pacientes todas as semanas, querendo que os seus sentidos sejam restaurados. E você se autocegou. Ela disse: não, eu nasci para ser cega, eu nasci com os olhos errados, eu tinha que ter nascido com os olhos falhos. Eu, Tiago, estou vivendo essa luta hoje. Eu estou enfrentando um problema em que hoje eu até estacionei meu carro bem ali. Falei: nunca estacionei, hoje eu tenho um cartão, vou estacionar bem ali. Eu estou estacionando nessas vagas especiais para todo lado, sabe? Eu chego para entregar o meu filho na escola e está tudo vazio as vagas. Eu estaciono naquela, boto o cartãozinho, sabe? Só para dizer, eu posso agora estacionar aqui, porque eu sou monocular agora. Eu perdi a visão do olho direito. Em 2017, eu fiz 2 cirurgias nos meus olhos. Eu coloquei um anel no olho direito, passei por um tratamento, infelizmente isso não produziu resultado e eu perdi toda a acuidade visual do meu olho direito. Eu não enxergo do olho direito. Tive que mudar a carteira de identidade, carteira de motorista, documentação para imposto, um monte de coisa. E eu fiquei pensando naquilo. Se eu pudesse, eu queria ter de volta. E eu vou entrar o ano que vem, se Deus quiser,
na possibilidade de uma fila de transplante de córnea, né, para ver se eu volto a enxergar de novo alguma coisa com o olho direito. E o olho esquerdo tem o mesmo problema degenerativo e está indo para o mesmo rumo, né? Então, é uma luta que eu vivo. Aí você imagina, eu e talvez muitos de vocês tenham as suas lutas aí com os sentidos. Deficiente trans. Um outro exemplo, chocante, de um homem de 53 anos, que vive numa cadeira de roda. Ele diz que nasceu para ser mulher e nasceu para ser paraplégico. Ele não tem problema nas pernas, mas ele não vive mais usando as pernas. Ele só vive na cadeira de rodas. É chocante, não é? Mas isso mostra o mundo que eu estou chamando nos últimos meses de um mundo trans. Não é um mundo trans necessariamente só se referindo a travesti ou transexual, mas um mundo em trânsito de identidades, um mundo perdido. Um mundo onde as pessoas não têm uma referência de origem, de onde elas vieram, o que elas estão fazendo aqui, para onde elas vão, qual é a razão da existência delas, qual é o propósito da vida delas. Então, essa crise sexual que a gente está vivendo de LGBTQP+, esse mais nunca vai acabar. Esse mais é igual o altar ao Deus desconhecido de Atos 17. Assim, se existe ainda alguma outra identificação sexual, esse maisinho completa, porque a gente não pode deixar nenhuma possibilidade de auto-identificação de fora. A sigla nunca vai acabar, porque a gente vive nesse mundo trans, nesse mundo perdido. E a crise, a revolução sexual é só a ponta do iceberg. Todo jovem, todo homem, toda mulher e todo irmão e irmã na fé que enfrenta a confusão sexual é um reflexo da nossa própria confusão de identidade. Eu já trabalhei tanto com jovens e adolescentes e irmãos e irmãs com essa luta. E a luta não é só sexual, é sobre identidade. Não é só a questão de inclinação para uma área. Eu não sei quem eu sou, pastor. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei o que Deus quer ou se Deus existe. Então, essa é a realidade desse mundo pós-moderno, em que a gente tirou a Deus do centro, a gente tirou a razão do centro e a gente lança essa nossa cultura pós-moderna à sua própria escolha. Onde você diz para o jovem, escolhe. O que é verdade para você? Pode ser a que você quiser. Só que isso não é suficiente para ancorar a gente num mundo perdido, como o que a gente está vivendo. E aí Gênesis nos lembra que a bênção traz a missão. Qual é a bênção? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós espelhamos a glória de Deus com a nossa existência. E então, levem isso adiante. Expandam os domínios cósmicos do Jardim do Éden pelo mundo e mostrem o meu poder, a minha glória por toda a terra. Esse é o ID. A bênção vem com a missão. Mateus 28 tem a bênção, porque Jesus diz lá, como nós lemos, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Esse Deus que criou o homem para ser o seu jardineiro lá no Éden. Um profeta de Deus, um sacerdote de Deus, um sub-rei de Deus no jardim. O homem falha em Gênesis 3, Adão falha miseravelmente nessa missão. E desde Gênesis 3 vem a promessa de que viria aquele filho da mulher que ia esmagar a cabeça da serpente. E como Paulo nos lembra em Romanos 5, que Jesus é esse Adão perfeito. Que tudo aquilo que não foi cumprido no Adão do Éden, Jesus cumpriu na sua obra redentora por nós. E hoje nós somos novas criaturas do Senhor. E o ID nos traz essa mesma responsabilidade. Eu redimi vocês. Eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Eu envio vocês. Ide e façam discípulos de todas as nações. A missão está lá. O que envolve o envio? Pensem comigo. Em Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Envolve a autoridade de quem envia. Porque quem coloca Adão no jardim é o próprio Deus, o Criador de todas as coisas. Envolve a autoridade de quem envia. Envolve o estabelecimento da missão, multiplicar, encher a terra, sujeitar, dominar, cultivar e guardar o jardim. Aqui a gente tem um mandato cultural, aqui a gente tem um mandato social, aqui a gente tem um mandato missionário, aqui a gente tem todas as ordens de Deus embutidas nesses versículos. Cultivar, por exemplo, dá origem à palavra cultura,
onde Deus nos dá a responsabilidade de usar as coisas que Ele criou de forma criativa, como Ele é criativo. E a missão também tem acompanhamento. Em Gênesis capítulo 3, mostra que Deus andava pelo jardim na viração do dia. E no dia que Adão e Eva pecam, Deus foi lá dar o seu passeio e foi atrás de Adão. E perguntou onde ele estava, e viu a sua nudez, e cobriu a sua nudez, sacrificando um animal, e cobrindo a nudez de Adão e Eva com as peles, o couro do animal. Deus estava perto, acompanhando, andando junto do homem, enquanto ele tinha a realização da missão para fazer. A mesma sequência a gente vê em Mateus 28, no Ide de Jesus. A autoridade inspiradora, toda autoridade me foi dada nos céus e da terra. Quem envia tem que ter autoridade espiritual. Vamos pensar na igreja? A igreja que envia o missionário tem autoridade espiritual para enviar esse missionário. Ela está autenticamente comprometida com a missão, ela entende a missão, ela faz essa missão e ela envia o missionário porque esse missionário é inspirado por essa igreja a fazer a missão, a levar o que ele experimenta na igreja local para um lugar onde isso não é experimentado, a levar a graça de Deus que ele experimenta na sua igreja para lugares onde a graça não chegou, a levar o amor de Deus que ele experimenta na sua igreja para lugares onde o amor não chegou. A missão é clara: fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o acompanhamento fiel, Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias. Pode colocar a próxima. Os missionários precisam, pelo ID de Mateus 28, serem bíblicos. A autoridade de Jesus, é a palavra de Jesus que o missionário leva. Dispostos, eles precisam ir. Eles precisam ser evangelistas e discipuladores, porque a ordem é fazer discípulos. Eles precisam ter uma perspectiva transcultural, porque é para todas as nações. Eles precisam levar as pessoas que eles evangelizam a um compromisso público com o Senhor, que é o batismo. Eles precisam ter um conhecimento teológico, porque o batismo é em nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e essa perspectiva da Trindade só é obtida com acuidade teológica, com zelo bíblico e doutrinário. Então, o missionário tem que ter conhecimento teológico, tem que ter zelo pelo que a palavra de Deus ensina. Ele precisa ensinar essas pessoas tudo o que Jesus ensinou. Então, ele precisa ser um mestre. Ele precisa conhecer a palavra. Ele precisa ser perseverante para ensinar todas as coisas todos os dias. Ele precisa ser alguém que tem comunhão com o Senhor, porque o Senhor diz: eu estou com vocês todos os dias. E ele precisa ter uma perspectiva escatológica, uma perspectiva final, de que isso vai acontecer e no final Deus vai voltar e a tarefa será cumprida e a missão será executada. A igreja que cuida dos seus missionários precisa então valorizar a missão, tendo visão, paixão, dimensão e intenção missionária. Uma igreja que envia missionários, ela precisa viver uma dimensão missionária. E a gente tem na nossa caminhada como igreja as duas coisas. A igreja tem ações com intenção missionária, que são específicas e objetivas, mas a igreja precisa viver dentro de uma dimensão missionária, com uma visão de missões, com um coração comprometido com a pregação do Evangelho. Uma igreja que valoriza o missionário, fomenta missionários. É na igreja que os missionários nascem, não é no seminário. Seminário não fomenta vocacionado, meus irmãos, é a igreja. Ninguém se torna médico porque foi visitar uma faculdade de medicina, mas porque visitou um hospital, porque viu um médico atuar na área, porque se apaixonou pela ação. Então é a igreja que fomenta vocacionado, é a igreja que fomenta missões, a igreja que faz um jovem, uma jovem levantar a mão e dizer: eu quero ir para o campo, eu quero servir o Senhor. O seminário faz parte do processo de preparo, mas a igreja precisa fomentar missões, pregar sobre missões, ensinar missões, enaltecer missões. A igreja tem que identificar os vocacionados, envolvida com eles, perceber que eles têm os sinais de vocacionados para o ministério. A igreja tem que prepará-los. Começa na igreja. Não é no seminário que começa, é aqui. É na casa do Senhor, no meio do povo de Deus, que o ensino a respeito de missões é difundido. Ele ensina, discipula, encaminha para um preparo específico, que pode ser o seminário. Uma igreja que cuida dos seus missionários e os valoriza, acompanha os missionários, depois de enviá-los,
com oração, com comunicação, com visitação, com orientação. A igreja supre os missionários com sustento, com férias para eles, com ajudas pontuais e necessidades específicas. Ela motiva o missionário demonstrando gratidão por aquilo que ele está fazendo, reconhecendo e incentivando o seu trabalho. E ela conscientiza os missionários de que existe um preço, uma abnegação, uma dedicação e uma perseverança necessários na missão. Uma igreja que realmente cuida dos missionários não os ilude, dizendo, olha, vão lá que é fácil, que é tranquilo e não vai ter nenhum problema. A igreja conscientiza eles que eles vão sem certeza de que eles terão tudo aquilo que eles esperam, mas com a certeza de que Deus vai conduzi-los. Vejam quantas coisas a gente tem para refletir sobre uma igreja que envia e cuida dos seus missionários. Primeiro, ela tem que ser missionária. Uma igreja que envia missionários tem que plantar igrejas. Uma igreja que envia missionários tem que se apaixonar por evangelismo. Uma igreja que envia missionários precisa se comprometer com a missão de levar o evangelho às nações e às culturas que não conhecem a Jesus. E no final, depois do envio, tem o regresso. E lembrando de Mateus 10, quando os 70 voltam, e eles estavam como? Como é que o missionário voltou da missão, meus irmãos? Cheios de alegria, possuídos, pode colocar as 3, por gentileza, possuídos de grande alegria. Se tem um envio, tem um regresso, a volta do trabalho executado. Mateus 10, 20. Alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Jesus diz, quem perder a sua vida por minha causa, esse vai salvá-la. Tem que haver, no ambiente da igreja que envia, e no coração do missionário que é enviado, essa alegria de saber dos frutos que estão sendo colhidos por causa do seu trabalho para a eternidade, não só para essa vida. A nossa missão, meus irmãos, pode colocar a próxima, não é acumular mérito diante de Deus, mas é pagar uma dívida que a gente tem com Ele. Paulo diz em Romanos, eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Que a Igreja Cristã Evangélica de Brasília continue aumentando o seu número de missionários que são apoiados aqui. Já passam dos 40, e eu fiquei tão feliz de ver esse número aqui. Mas que, acima de tudo, esse envio do missionário, seja um reflexo da paixão missionária da igreja. Que não seja uma forma de atribuir ao outro fazer aquilo que eu não estou fazendo. Que o nosso trabalho de sustentar missionários, enviar missionários e cuidar de missionários seja fruto do nosso compromisso com a missão, da nossa paixão com a missão e da nossa disposição para a missão. Todo aquele que ajuda o missionário deveria estar disposto a ser missionário também, se Deus mandasse. Eu estou vendo ali atrás o missionário Marcos, está ali, está com a Edna. Fique de pé, por gentileza. O missionário Marcos, pastor Marcos, a Edna, sua esposa, a Estherzinha está ali também, Marcos filho. Esses meus irmãos, olhem para trás. Vocês viram aquelas crianças cantando na entrada? Eles são os missionários que estão trabalhando lá no Malawi. O Marcos, a Edna e os 2 filhos estão lá, não só no Malawi, mas no norte de Moçambique, viajando e assistindo povoados e obreiros leigos, levando Bíblias. Todos os anos nós temos projetos que vão para lá no meio do ano. O ano que vem, em junho, tem de novo, né, pastor? Então, fica aí a apresentação. Vocês podem conhecê-los ao final, conversem com eles, deem um abraço, ofereçam suporte. Eles são missionários lá no Malawi, parceiros do CETESEB nesse trabalho, e nós estivemos lá. Obrigado pela presença de vocês aqui com a gente. Eu sei que é um tema
com muita coisa para ser dita, tentei dizer o máximo possível, da forma mais clara possível sobre isso. E nos resta orar, meus irmãos. A ordem clara. As estatísticas estão contra nós. Nós estamos investindo muito mais em lugares onde o Evangelho já chegou, onde já tem muita igreja. E nós estamos deixando, muitas vezes, de investir nas regiões menos alcançadas. Nós estamos, às vezes, muito acomodados com a nossa oferta missionária, com o nosso bilhetinho missionário. E nós mesmos, quando nos deparamos com os descrentes no dia a dia da nossa vida, não estamos compartilhando o Evangelho. Nós estamos terceirizando a nossa missão pessoal, muitas vezes. Por isso, toda conferência missionária deveria ser chamada de conferência de resgate da identidade. Toda vez que a gente falar de missões, nós estamos nos lembrando, de novo, quem nós somos. Nós somos o povo de Deus, criados à sua imagem e semelhança, para espalhar a sua glória pelo mundo. Isso se perdeu em Adão, mas isso foi restaurado em Cristo Jesus. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos quais nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida, e juntamente com Ele, nos fez nos assentarmos nos lugares celestiais, com Cristo Jesus. No versículo 8 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura, poema de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que de antemão Ele preparou para que andássemos nelas. Nós, meus irmãos, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que antes não éramos povo, mas agora somos povo. Que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora nós alcançamos misericórdia. Essa é a nossa missão. Quando a gente envia, é porque a gente não vai, então a gente envia quem pode ir, porque nós não podemos. Mas a nossa paixão tem que ser a mesma, para que o acompanhamento e o cuidado seja de perto. Amém? Quero terminar chamando meu amigo Robson Júnior, Gessé. Estou lembrando da banda Livre Acesso, aqui em 2004, 2005, na ICE Brasília, cantando músicas aqui na igreja, e o Gessé e o Robson também comigo. Vou chamar quem vai estar comigo, então o pastor André vem me ajudar aqui no piano. E nós vamos terminar cantando uma música que expressa muito disso que a gente falou, do nosso compromisso com o Senhor. Se o pastor Eduardo reclamar que o culto demorou, é porque ele não estava aqui, ele não pode fazer nada. Som. Jesus, eu sei o que
a ti, devo a ti. Salvador, eis-me. Não foi em vão. Você pode cantar bem forte. Não foi em vão, Jesus o que fez. Hoje sou teu. Usa-me, Senhor. Devo a ti meu existir, meu Salvador. Não foi em vão, não foi em vão, o que fez. Hoje sou teu, usa-me, devo a ti meu existir, meu Salvador, eis-me aqui. Meu Salvador, eis-me aqui. Meu Salvador, eis-me aqui. Senhor, nós te entregamos esta palavra de súplica, ó Deus, nos ajude a honrarmos o que o Senhor fez por nós. Faz de nós sustentadores de missionários enquanto também evangelizamos. Igreja missionária que envia, sustenta e cuida dos missionários enquanto também cumprimos a missão local, a paixão, o compromisso, o preço que isso traz. Nos ajude a mudarmos essas estatísticas e aumentarmos o alcance do Teu Evangelho para tanta gente que precisa. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.